Shalom, né, pessoal? Nesse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o ataque do Irã a Israel e também do ataque que Israel fez ao Irã. Vou estar aqui reagindo o vídeo, do comandante Farinazo, como sempre, ele é de grande crítica a Israel. Muitas pessoas podem perguntar, Michel, por que você está dando atenção a essa pessoa? Vamos lá. O problema maior do mundo, e até mesmo no Brasil, é a gente às vezes ver pessoas falando mentiras, calúnias, e a gente às vezes ter uma forma de defender e botar o contraponto, a gente não faz. Aí depois a gente tem que ficar correndo atrás do ódio massivo de pessoas contra Israel, entendeu? Não só contra Israel, mas contra aquilo que a gente acredita. Porque a gente fica quietinho, como ovelhas, parado, não, deixa eles falar a mentira, a verdade sempre vence. Sim, a verdade sempre vence, mas para a verdade vencer, a gente precisa mostrar o contraponto. Se ficar fechado em livros, como estão aqui, todo mundo fechado, calado, ninguém vai saber, tá? Então, a gente tem que mostrar aqui o contraponto do que esse sujeito está falando e as mentiras que ele traz. Vamos começar aqui para vocês entenderem. Alguns jatos F-35 e mísseis atingiram sistemas antiaéreos iranianos e que alguns drones também atingiram aí alvos no Irã. Bom, o que é mais provável nessa história toda, né, o que dá para apurar, porque o que acontece é o seguinte, é muita bateção de cabeça nessa brincadeira. O que a gente não viu é um sobressalto do Irã. A reação do Irã não foi uma reação normal, foi uma reação de muita tranquilidade, beirando o desprezo. Quando acontece isso, das duas, o Irã tem o controle total do país, o que é impossível, já visto atentados recentes. O ataque foi um fracasso. A gente fica com a segunda opção. Aqui ele só dá duas opções, né? Ou foi um controle total do Irã, aí diz o Irã não tem controle ali, em alguma parte, ou, né, foi um fracasso total esse ataque. Mas por que ele fala isso? Né? Ele tenta acabar com o que aconteceu no Irã, para dizer que Israel não fez nada. Só que ele esquece da terceira opção, que o ataque que Israel fez foi tão bem sucedido que o Irã viu e falou assim, opa, Israel me atacou com muita menos força que eu ataquei ele, e ele teve mais sucesso do que eu tive a ele. Será que não foi isso? Será que é nessa terceira opção que ele não põe aqui? Na verdade, foi essa terceira opção. E a gente vai decorrer do vídeo aqui falando sobre isso. Se vocês verem o professor Roque, vocês vão ver que ele diz que o Irã não estava querendo uma guerra com Israel. O Irã não quer uma guerra aberta com Israel. Mas a gente vai entender por que o Irã tem que fazer o ataque. O Irã teve que fazer o ataque a Israel. E por quê? Tá? Então a gente aqui nesse vídeo vai tentar solucionar essas questões a qual esse indivíduo, né, não fala, né, porque ele traz mentira e o antissemitismo dele, que é propagado nos vídeos contra Israel, falando mal de Israel, porque como se ele tenta botar Israel como se Israel está fazendo burrice em se defender no ataque do Hamas. Porque para ele, Israel deveria ser a vítima, sempre ser atacado e quieto, cala a boca, você tem que morrer mesmo, você foi feito para morrer, porque ele despreza Israel. Isso aqui é um antissemita. Entenda isso, aqui é um ser antissemita. E eu mostro que o antissemitismo dele vem além de muitas coisas que as pessoas falam. Pessoal, isso aqui é um verdadeiro fascista. Numa hora eu vou mostrar para vocês que é um fascismo, um verdadeiro fascista. É ele. Depois mostro com outros fatos que ele próprio entrega no decorrer de alguns vídeos dele, o fascismo dele. Tá? E mostrar para vocês identificar um verdadeiro fascismo. Não é esse fascismo que a esquerda comunista fica atacando qualquer um que pensa ao contrário deles. Não é porque ele está pensando ao contrário de Israel que eu também posso dizer que ele é um fascista. Não é isso. É mostrar para vocês evidência. Eu vou mostrar um vídeo depois para vocês entenderem. E peço que vocês compartilhem esse vídeo se vocês gostarem, para mais pessoas entenderem que esse é um ser mentiroso e não verdadeiro. Porque a gente precisa lembrar uma coisa muito importante que aconteceu logo na sequência. Né? O ataque teria sido aí na quinta-feira. E no sábado, o Congresso americano, né, a Câmara, votou a ajuda bilionária para Israel, 26 bilhões de dólares. Hoje, terça-feira... Outra coisa que ele não traz informação aqui. A Câmara votou não só para Israel, uma ajuda financeira, mas para a Ucrânia. Primeiramente, a maior ajuda foi para a Ucrânia. Segundo Israel, depois Taiwan. Tá? Essa é uma questão que ele aqui não fala, ele não relata aqui. Tá bom? Só para você entender um pouco da mentira desse sujeito.
o Senado referendou. Então o que acontece? Dificilmente, às vésperas de uma votação importante dessas, Israel ia fazer algum tipo de bobagem. Então eu acho muito pouco provável que tenha havido algum tipo de ataque expressivo de Israel. Por quê? Porque na verdade isso aí ensejaria uma retaliação do Irã. O que tem mudado de cenário no Oriente Médio recentemente é que Israel percebeu que a capacidade de ataque do Irã é algo muito maior do que eles esperavam ou do que eles têm convivido até o atual momento. O Irã, com alguns mísseis e drones de segunda geração, tocou caos em Israel, né? A verdade é essa, precisaram desligar o sistema GPS, milhares de pessoas ficaram sem tomar os seus voos aí, porque a aviação precisou ficar toda no solo, o tráfego aéreo israelense foi interrompido. E o que é interessante também é que o Irã provou que ele tem capacidade... Dá uma parada aqui para depois dar um segmento aqui, você vê. Então ele começa a fazer várias críticas, sempre está fazendo crítica, né? Israel percebeu que o Irã, Israel sabe que o Irã é um país forte, todo mundo sabe que é um país que tem uma capacidade bélica forte, né? Israel sabe disso. Israel nunca negou que o Irã não fosse um país forte. Sobre os voos, né, que Israel cancelou os voos, que Israel estava com medo, ele falou no ataque. Só que não foi só Israel, foi Arábia Saudita, Jordânia, o próprio Irã, vários países, até o próprio Egito, que está do outro lado ali, foi e cancelou seus voos. Por que será? Só Israel? Então ele propaga novamente uma fake news, uma mentira aqui. É uma propaganda, uma mentira, porque ele deveria... porque o Israel tivesse com medo, né? Então ele vai falar só crítica a Israel, né? Que gerou caos, né? Essa questão toda sobre Israel. De lançar decoys, né? Iscas ligados aí aos seus mísseis e que desnorteiam o sistema Iron Dome e obrigam os israelenses, né, a gastar muita munição. Na verdade, o que a gente nota é que o Irã usou as mesmas táticas que a Rússia de ataque de mísseis e drones que a Rússia usa na Ucrânia. Isso ficou percebido. Teve várias pessoas que, antes mesmo do ataque iraniano, antes mesmo do Irã pensar em atacar Israel, tem um comandante que ele tem alguns problemas na Rússia, que ele diz que a Rússia que deu orientação ao Irã como atacar Israel, tá? Então tem orientação russa. Então essa semelhança não é nada semelhança, é somente uma orientação. E o que é pior, Israel sabe que se houver um ataque de saturação por parte do Irã, e isso pode acontecer, o Irã mais o Hezbollah, a tendência é que Israel caia na mesma situação que a Ucrânia, ou seja, vai chegar num ponto aí do colapso, do esgotamento das reservas, e é isso que eles não querem. Então, a gente tem dúvidas, né, com base nisso, mas nessa condição aí, da liberação do empréstimo americano, vésperas da liberação, mas a provável retaliação do Irã, que Israel não fez um contra-ataque a contento, ou se fez, foi um fracasso. A gente tem que admitir isso daí. Eu não vou entrar aqui em comentários. Novamente, ele tem que dizer que Israel falhou no ataque, porque o Irã não falou nada, né? O Irã não disse nada. Interessante que tem uma parte que o ministro das Relações, né, o que sempre estava falando bastante que Israel merecia ser atacado, quando foi perguntar sobre o ataque que o Irã sofreu, ele não deu atenção a ninguém, ele passou direto. Esse silêncio, será que denota alguma coisa? Na mesma noite, né, que aqui era madrugada, no Brasil ainda era mais ou menos por volta de 10 horas da noite, os ataques que foi feito no Irã. O que acontece? O Israel não falou que nós somos atacando o Irã. Apesar do Irã saber que Israel ia atacar ele. Quem disse que Israel atacou foi o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos, a gente foi comunicado que Israel vai atacar o Irã, que atacou e está atacando o Irã. Foi isso. Israel mandou uma meia dúzia de drones e alguns mísseis para o Irã. Não na mesma quantidade, não na mesma força que o Irã atacou Israel. Tá bom? Só para a gente entender isso. Então, o que ele está dizendo aqui, o que ele fala aqui, é balela.
é só mais uma ação contra Israel, entendeu? Em modo full, eu lembro que quando houve o ataque em janeiro de 2020 que matou o general Qassem Soleimani, a defesa aérea iraniana entrou em pânico e eles chegaram até a derrubar um avião da Ucrânia, um avião de passageiros. O argumento que ele usa, né? Quando o comandante Soleimani foi morto, o Irã ficou desnorteado e derrubou um avião ucraniano. Então, por isso que Israel não atacou eles, né? Essa é o que ele está dizendo aqui. Isso prova alguma coisa, né? Isso traz argumentos até da pior, para mostrar que o Irã tem algumas falhas, né? E aqui a gente vai ver a falha grande do Irã. Não só do Irã, não, tá? Mais alguém. Da Ucrânia. Muita gente não lembra disso. Então eu coloco as coisas dessa forma, né? Eu penso que Israel está numa situação muito difícil, essa que é a verdade. No momento, a última coisa que eles querem aí é o envolvimento maciço do Irã. Se com os proxies, né, que é o Hezbollah, aí já fica difícil, Hezbollah e Houthis. Aqui, na verdade, foram os aliados de Israel, não só somente os Estados Unidos, mas a Grã-Bretanha, a França e outros países pediram que o Israel não fizesse um ataque que já estava projetando a fazer no Irã. Já estava projetando fazer um ataque em grande escala. De fato, Israel estava projetando isso. E estava se preparando para um ataque, para uma guerra. Porque Israel sabe que no final da história, os inimigos que Israel tem em volta, quem está alimentando é o Irã. O Irã está alimentando eles. O Irã não teve essa coragem do Irã atacar Israel, foi mais envolvido com seus vassalos do que com a própria decisão do Irã mesmo de atacar diretamente. O Irã sabia que esse ataque poderia gerar uma guerra entre Israel e Irã, e o Irã não queria isso. O Irã informou que ia atacar Israel e deu todas as informações de como ia atacar Israel, porque ele sabe que um ataque em grande escala, o Irã vai sofrer uma consequência muito maior. Israel vai ter bombardeio dentro de Israel muito forte? Cara, que sim. Isso aí, quem não falar isso é uma mentira. E nem é isso que Israel está dizendo, que Israel não vai cair em míssil nenhum. Israel nunca negou isso. Isso é uma mentira que esse cara fala e algumas pessoas pensam que não vai ter, tá? Então Israel não está falando isso. Aqui fala que Israel, né? Mostrando que Israel não quer. O Irã, quem for ver, que tem esse maior medo de uma guerra escalar contra Israel diretamente. Porque ele sabe que os Estados Unidos vão se envolver, né? Porque os Estados Unidos também têm esse interesse, não tem esse interesse agora por causa de eleições, mas tem um interesse sim. É um inimigo, atrapalha os Estados Unidos em muitas coisas. Que até agora o Irã não tem um espaço amostral grande de testagem das defesas aéreas de Israel. Se o Irã começar a fazer ataques, eles vão achar fragilidades da defesa de Israel, porque tem. Eu preciso lembrar que essa defesa de Israel aí, no ataque iraniano, precisaram apelar para os Estados Unidos e Reino Unido para ajudá-los. Então Israel já provou que não tem condições de se defender sozinho. Israel... Assim, até essa cara de deboche aqui, deixar essa parte aqui para você ver, né? O Irã não tem uma amostragem ainda de mais falha, porque ele tem a amostragem, ele sabe as falhas de Israel. Eu não sei ainda porque ele não vendeu essa amostragem de falha, né? O comandante que nunca lutou numa guerra, só foi lá para defender, fazer a paz, se entrou uma coisa, não sabe nem o que é guerra. Isso infeliz não sabe nem o que é guerra. Nós que moramos aqui em Israel sabemos que é uma guerra. O cidadão que mora aqui dentro, mesmo que não lutou, sabe que é uma guerra, porque Israel está em constante guerra. Mas esse infeliz não sabe que é uma guerra. A cara dele, né, de deboche. Então ele não tem uma demonstração, né? Aí fala, Israel teve que utilizar seus aliados para poder se defender. O Irã utilizou quem? Não foi os aliados dele? O Hezbollah, que são libaneses, não são iranianos, são libaneses, que é uma unidade paramilitar, que as pessoas não sabem o que é paramilitar, depois eu explico, são paramilitares que estão dentro do Líbano, mas tem apoio do próprio governo, querendo ou não, que faz parte do governo. Tá? E teve ataque da Síria, do Iraque, do Iêmen e alguns ataques de mísseis também vindo de Gaza. Então você pega diversos ataques ao mesmo tempo contra Israel. Isso é o quê? Isso não é aliados atacando ao mesmo tempo Israel? Israel conseguiu se defender desses dois ataques. Agora, os drones que estavam vindo
né? Que é um drone que, então, Israel foi com seus caças. Teve a liberação da Jordânia, né, como esse indivíduo fala, e não só da Jordânia, mas também da própria Arábia Saudita, para que abatesse esses drones. Porque estavam todos eles programados para chegar a tal hora em Israel, e eles começarem a saturar, de fato, o Iron Dome, e assim os mísseis que estavam vindo, alguns deles começaram a atingir Israel. Só que o que ele desejava, o que ele reza todos os dias para o Deus dele, né, não aconteceu. Porque se Israel, de fato, o temor maior dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França, de todos os países em volta aqui, né, que ajudaram a combater muitos mísseis e também os drones, que a maioria dos drones, todos os drones foram derrubados e não chegaram em Israel, a gente vê uma salva de mísseis do Iron Dome combatendo outros mísseis, né, que estavam vindo para cá. E a gente vê que naquele dia, em vários vídeos, se as pessoas procurarem, assim, de onde veio tanto ataque? Se o Irã, a maioria dos mísseis que chegaram do Irã não chegaram a entrar em Israel, e nem os drones chegaram a entrar em Israel. Foi sim os vassalos, os aliados do Irã, que nos atacaram em volta. Entendeu? Então Israel estava se defendendo dos vassalos do Irã. Então o Irã estava cheio de aliados. Mas o indivíduo não vai falar isso. Sabe por que não vai falar isso? Porque não é legal para ele, né? Para ficar vendendo as mentiras dele. Porque ele vende mentiras. Ele é um mentiroso. É isso que eu falo desse indivíduo, que ele é mentiroso. Eu posso dizer que ele é mentiroso. Ah, porque está o comandante. Comandante, em momento nenhum, responde por todo o exército. Comandante nenhum responde por todo o país. Não responde para o governo, tá bom? Isso não é um comandante. Ele sabe disso. Ele, como comandante da Marinha, ele não responde por toda a Marinha. Ele, como comandante da Marinha, ele não responde por todo o brasileiro. Ele não responde pelo Brasil, ele responde por aquilo que ele acredita. Nem pelo partido que ele faz parte, a qual ele defendeu, aí depois de uma hora a gente vai mostrar, ele responde por todo o partido. Ele responde por ele próprio, pelas opiniões dele. E opiniões de alguns. Ele vai pegar a opinião do comandante que está mais alinhado a ele, que muitas das vezes não tem provas, né? Mas traz alguma verdade, sempre alguém vai falar uma verdade, né? E o Rebbe Nachman de Breslev, que foi um Rebbe grande, né, racídico, ele diz: uma meia-verdade é uma total mentira. Então, muitas pessoas utilizam da meia-verdade para levar a mentira junto. E é isso que esse indivíduo faz. A cada dia que passa, dá a entender que é um tigre de papel. Essa aqui é a verdade. Então, eu não sei se por mais... Israel se defende de um ataque massivo do Hamas. Tem vídeo anterior dele, você vai pegar lá, ele fala que deveriam aprender com o Hamas como fazer ataque e tudo isso que ele fala, né? Engraçado quanto é o Brasil, que teve que atacar as Farc, né? Eu servi o exército brasileiro. Fui um atirador, não é ninguém dentro do exército, mas você estuda lá dentro, né? Tem que estudar, obrigado. Quanto eles ensinam e mostram que um guerrilheiro, que é isso que o Hamas é, uma guerrilha, mais que seja um exército dentro da Palestina, eles são treinados como guerrilheiros, e o Hezbollah também são paramilitares, isso chamados de paramilitares também são chamados de guerrilheiros, tá? Mas que tenham atos terroristas. Eles agem com formas terroristas. Os terroristas são treinados na guerrilha. Um guerrilheiro, ele deve ter aprendido isso, só que ele não traz essa informação para você não entender. Um guerrilheiro, dentro do território dele, ele vale por 10 soldados. 10 soldados que foram invadir um território com um guerrilheiro, ele tem a maior chance. Eles têm a maior chance só de vencer um guerrilheiro. Precisa de 10 soldados para vencer um guerrilheiro. Entenda isso. Por quê? Porque, primeiro, que ele o dia todo está treinando aquilo. Outra, ele está dentro do território dele. Isso o exército brasileiro ensina isso, né? Mas quando a gente vai atacar, o exército brasileiro vai atacar, né? Os guerrilheiros, eles valem muito. Quanto vai ao contrário de Israel? Não, são pessoas fracas. É isso que tentam se vender, entende? São 2 pesos e 2 medidas. Agora, Israel é um tigre pintado no papel, né? Isso que ele fala. Isso é antissemita, que sempre está tentando denegrir a imagem de Israel ao tentar se defender de uma agressão. Lembra-se, quem começou a agressão contra Israel foi o Hamas, e não Israel contra
os palestinos. Israel combate o Hamas. Infelizmente, a maior parte da população da Palestina, muitos estão envolvidos com o próprio Hamas, porque desde criança são treinados na arte da guerrilha e de fazer terrorismo, de eliminar eliminar o povo de Israel. Israel não quer eliminar, como se vende, os palestinos, mas os palestinos, sua maioria, quer eliminar Israel. É dois pensamentos que não cabem dentro da mesma mesa, porque um quer eliminar. Se Israel abaixar as armas, dizer não vou mais fazer nada, Israel deixa de existir. Mas se os palestinos arriarem as armas, eles continuam existindo como palestinos e vão até enriquecer não somente alguns indivíduos, porque eles vão poder trabalhar e conviver livremente em Israel. Só que, infelizmente, esse indivíduo e várias outras pessoas trazem mentiras sobre Israel. Aqui ele vai falar sobre aliados, a mídia ali, que é aliada a Israel, a mídia sempre fala mal de Israel, sempre assim. A esquerda, essa turma toda, sempre tenta botar como se a mídia não estivesse ainda falando aquilo que ela quer, essa forma dele. Ele vai tentar mostrar que ele é a linha verdadeira para as pessoas assistirem. Por que o Irã atacou Israel e deu todas as notícias do ataque na hora que ia ser atacado Israel? O Irã era obrigado a atacar Israel. Por que o Irã era obrigado a atacar Israel? Porque o Irã tem muitos vassalos debaixo dele. O Irã mostra ser um país muito forte para todos os seus vassalos, ele sustenta seus vassalos. E a agressão que Israel está vem fazendo ao Irã, na Síria, já é bastante tempo. E o Israel não atacou a embaixada do Irã, ele atacou um prédio do lado da embaixada. Muitos vendem que foi a embaixada. O Irã começou a vender isso, e o Irã depois não teve o seu par. Falei que ia atacar o Israel, eu vou ter que atacar, porque se eu não atacar Israel, ele começou a anunciar isso para tentar achar que de repente alguém ia trazer uma punição maior para Israel, que Israel tivesse alguma repreensão da ONU, do próprio Estados Unidos, pelo ataque que ele fez lá, então ele vendeu que Israel atacou a embaixada. Quando ele não teve essa repreensão, os países aliados de Israel não fez, que feio que você fez isso, olha que absurdo que você fez isso, e não fez, ele já tinha vendido que ia atacar. Agora eu preciso fazer um ataque para mostrar o limite, que o Israel passou do limite, até mesmo para dar respostas aos meus vassalos, para mostrar que eles podem confiar em mim, eles podem confiar na minha pessoa, que estou defendendo eles, estou fornecendo para eles, estou vendendo, porque na verdade fornecimento é venda, o Irã está ganhando dinheiro com isso. O Irã não dá nada, fica dando nada de graça para ninguém. Presta atenção nisso também. Então, o Irã fez esse ataque em Israel, mas avisando que ia atacar. Vou atacar. Ele sabia que também ia ter seus parceiros tudo atacando junto. Os Estados Unidos e seus aliados, como eu falei antes, teve que abater os drones e parte dos mísseis. Apesar que muitos desses mísseis que ele fala, mísseis, drones, caíram no próprio Irã e no Iraque. Entende o que é isso? Eles falharam nos seus lançamentos. Muitos deles. Só que eles não vendem isso, Israel queria fazer um ataque pesado contra o Irã. Só que os Estados Unidos, Israel tem aliados, como o Irã tem aliados, Então, no sentido, Israel falou assim, os Estados Unidos falou, se você atacar eles, começou a fazer acordo para não ter um ataque diretamente ao Irã, porque os Estados Unidos estão em eleições agora. Mas acabou acontecendo o que? Israel teve a liberação para fazer um ataque a Rafah. Não, Israel pode atacar. Todo mundo agora está seguro, pode atacar, porque entenderam que Israel teve que fazer uma troca com Israel. Bom, a gente libera você atacar a Rafah, tentar recuperar os reféns, e não ataca o Irã. Faz um ataque simples, para eles entenderem. Já o ataque que Israel fez foi um ataque preciso, mostrando falhas na defesa do Irã e dando um sinal para o Irã. E mostrou não só o sinal para o Irã, mostrou também para a Rússia, qual ele aqui sempre está elogiando, que a Rússia também foi um fracasso porque estava lá no Irã protegendo esse ponto, o S-300. O S-300 falhou na sua defesa. Israel mostrou essa falha. Novamente aqui, respondendo esse indivíduo, eu espero que as pessoas entendam, se gostaram, e que compartilhem esse vídeo, que é de grande importância para as pessoas abrirem a mente das mentiras que estão sendo propagadas, para que assim possamos levar a verdade a todos.
e até o próximo vídeo. Um abraço.